Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui com vocês novamente, gravando esse novo vídeo. E eu já quero agradecer a você que mais uma vez está aí assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, por você estar acompanhando esse trabalho de evangelismo, por você estar curtindo e compartilhando aí os vídeos. Você que está chegando agora, não deixe de inscrever-se no canal, não deixe de curtir, deixar aí o seu like, seu joinha, e não deixe também de compartilhar. Se você gostou do que você está ouvindo, do que você está assistindo, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer uma corrente do bem, uma corrente do bem, onde você gosta de algo, compartilha com pessoas que você ama, para que essas pessoas também sejam alcançadas e edificadas, tá bom? Vamos sem demora hoje falar sobre como vencer as adversidades da vida. Como vencer as adversidades da vida, porque nós sabemos que na nossa vida, no nosso cotidiano, poucas coisas são tão inevitáveis como as tribulações, como as lutas, como as adversidades. Não importa a sua classe social, não importa a sua religião, não importa a sua fé, não importa onde você trabalhe, a família com quem você conviva, todos nós passamos por algum tipo de adversidade. Às vezes, para mim, ontem eu estava com um irmão na igreja, o pastor Anderson, e ele falou assim, que tem pessoas que uma garoa já derruba a pessoa, e tem outras que suportam grandes tempestades, Então, para que você aprenda a suportar grandes tempestades, é necessário que você passe primeiro pela chuva, primeiro pelas adversidades. E aprendendo nas adversidades, você vai ver que nada vai ser mais tão grave como era, porque você entendeu o motivo disso acontecer com você, e você vai dar um novo sentido para esta tribulação, beleza? Vamos para a palavra então. Uma referência bíblica para você. No livro dos Salmos, no capítulo 34, versículo 19, diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Esse é o tema. Que nós passamos por muitas adversidades, mas Deus nos livra de todas elas. Porque Deus, irmãos, Deus ele é tão incrível e tão maravilhoso que Ele já traçou um plano para mim e para a sua vida. Nesse plano existem caminhos tortuosos, existem pedras no nosso caminho, existem lutas e adversidades para que eu e você não consigamos atingir o nosso objetivo. Mas na verdade, a vontade de Deus é que nós, durante esta jornada, durante esta caminhada, nós aprendemos com as tribulações, com as adversidades. Nós ganhamos experiência para que quando nós alcançarmos o nosso objetivo, digamos que você está subindo uma escada e durante todos os degraus você passa por lutas e provas que te ensinam. Quando você chegar lá no último degrau, você não cai mais. E se caso você cair, você já passou por tantas lutas, por tantos aprendizados durante esse caminho, que você vai subir correndo da próxima vez. Creia nisso, creia na palavra. Quer ver? Eu vou te dar mais uma referência bíblica. No livro de Atos, no capítulo 14, versículo 22, está escrito assim, é necessário que passemos por muitas lutas, por muitas tribulações, para que entremos no reino de Deus. Então vai de encontro com o que eu acabei de te falar. Quando Deus ele traça o nosso caminho, a nossa trajetória, mas nesse caminho nós encontramos lutas e adversidades, é justamente esse o motivo. Essa adversidade é para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que nós nos purifiquemos, para que nós nos acheguemos a Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está andando, fluindo de forma maravilhosa, nós não nos aproximamos de Deus. A tendência do ser humano, eu não estou falando isso só para quem é crente, para quem não é, eu estou falando isso de uma forma geral. Nós nos aproximamos mais de Deus quando passamos por lutas, quando passamos por adversidades. E quando Deus quer nos ensinar, Ele permite que nós passemos por esses caminhos de dificuldade,
para que nós nos acheguemos a Ele. A palavra diz que nós temos que nos achegar a Deus para que Ele se achegue a nós. Então, quando lá no livro de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir, então entrarei e serei contigo, é exatamente esse sentido da coisa. Deus, ele não chega abrindo a porta e invadindo, ele não chega invadindo a sua vida, ele te dá sinais para que você se aproxime dele. Quer ver? Se a gente for voltar um pouquinho na palavra, e a gente vê lá em Romanos, no capítulo 8 e versículo 28, apóstolo Paulo nos ensinou que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da luta que você está passando, da adversidade que você está passando, você precisa entender que todas essas coisas, elas vão contribuir juntamente os benefícios e as guerras, as lutas, as dificuldades, o momento de bonança. Com tudo isso, você vai aprender para que quando você esteja treinado, para que você esteja pronto, você chegue perto de Deus, conquiste os seus objetivos e não perca mais. Então, eu quero que você entenda que quando nós entendemos primeiramente que essas lutas e essas adversidades, elas são necessárias para que nós entremos no reino de Deus, e não são minhas palavras, está escrito na Bíblia, acabei de ler para você, está escrito na Bíblia. Então, no livro de Atos diz isso, que nós estamos passando por essas lutas, por essas adversidades, para que nós entremos no reino de Deus. Quando você entende isso, se você a partir de agora colocar isso na sua cabeça, você vai ver que a adversidade, a luta, ela vai ganhar um novo sentido na sua vida. Você vai ver, quando você passar por luta, você vai falar: estou sendo ensinado, estou passando por essa luta, mas estou aprendendo. Tem até uma música que fala assim: tá machucando, mas também está te ensinando. Então é isso mesmo, tá machucando, tá doendo, tá difícil, mas está te ensinando. Você está aprendendo a ser uma pessoa melhor, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho, uma filha, uma namorada, um noivo, uma noiva, um profissional, um pastor, um cristão, um servo, um obreiro, uma pessoa melhor. Para você, para as pessoas que te cercam, que convivem com você, e principalmente para Deus. Então, essas lutas, elas têm um sentido, e o sentido é te levar preparado para o reino de Deus. Vamos para mais uma referência bíblica. Se você vê que no livro de Hebreus, olha só o que está escrito nesse livro, é incrível essa passagem, porque ela nos mostra exatamente a decisão de Deus, por que Deus permite que nós passamos por luta. Em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 7 está escrito assim, ó: suportem as adversidades, recebendo-as com disciplina. Ou seja, nós temos que receber essa luta, essa trajetória de dificuldade como uma disciplina, porque Deus nos trata como filhos. Continuo no versículo: Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que nunca foi disciplinado por um pai? Qual pai que nunca corrigiu o filho? O pai que corrige o filho, corrige porque ama. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está passando por luta, por dificuldade, seja financeira, seja profissional, seja sentimental, seja até uma enfermidade. Qual é a sua adversidade? Pense nela agora e entenda que Deus está te corrigindo. Deus está querendo te mostrar algo. Tenta se colocar na posição de filho e entender que Deus é o teu pai e Ele só quer te corrigir para que você não volte a errar, para que você não volte a tropeçar. Eu recebi muitos nãos da minha mãe, e quando eu era mais jovem eu não entendia por que ela me falava tantos nãos, por que minha mãe me corrigia tão severamente. Hoje eu entendo. Minha mãe me ama, minha mãe quer o melhor para mim, minha mãe deseja que eu tenha sucesso, deseja que eu tenha êxito, resultados, e que esse sucesso, esse êxito, esses resultados, que eles permaneçam na minha vida. Então, para isso é necessário correção, e Deus faz isso, Ele nos corrige, porque nos ama. Agora eu vou falar rapidamente para você como que nós passamos por essas adversidades. Vamos falar só de 3 ingredientes
que você precisa para passar e vencer as adversidades. Mas vamos por referência bíblica. O primeiro, você precisa confiar no plano de Deus. Deus traçou um plano para você. Deus, ele traçou um caminho para você que tem começo, meio e fim. Nesse caminho de Deus, esse caminho de Deus é perfeito. Quando nós saímos da linha, existe uma linha do tempo, começo, meio e fim. Quando nós saímos dessa linha, nós tendemos a cair. E Deus, ele vai nos corrigir aqui e nos levar de volta para o lugar que Ele gostaria que nós estivéssemos, para que nós continuemos a percorrer essa linha e alcançar o objetivo. Então, quando Deus começa a te corrigir, aceite, não reclame, não murmure, porque Ele só está querendo te pegar daqui e te colocar numa posição mais alta, elevada. É somente isso que Deus quer. Olha o que está escrito na Bíblia. No livro de Provérbios, no capítulo 19 e versículo 21, está escrito assim, ó: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Este é o que nos leva à verdadeira felicidade. Então, entenda que você pode achar que pelo seu conhecimento, pela sua experiência de vida, o que você traçou e o caminho que você decidiu percorrer é o correto, mas o que prevalece é o do Senhor. Esse é o caminho que vale a pena percorrer. Você precisa confiar nos planos de Deus para passar pelas adversidades. Segundo passo, ser otimista. Você precisa ter otimismo, você precisa ser motivado, você precisa ter pensamento positivo, você precisa acreditar que o que você está passando agora, eu não sei o que é que você está passando, que tipo de luta, que tipo de dificuldade. O Natal está chegando, de repente a sua dificuldade é financeira, de repente a sua dificuldade é sentimental, um filho que está longe, um amor que se foi, eu não sei, talvez você esteja desempregado, talvez seja uma enfermidade com você ou com um familiar. Acredite que isso é passageiro e que tudo vai se resolver. Seja otimista, declare coisas boas para que coisas boas aconteçam com você. Veja o que diz na Bíblia sobre o otimismo. No livro dos Salmos, no capítulo 42, versículo 11, diz assim, ó: ponha a sua esperança em Deus. Eu te falei sobre os planos dele. Se você confia nos planos dele e quando as coisas vão mal, você bota a sua esperança em Deus e o plano dele é perfeito, você for otimista o suficiente para confiar, aguardar a resolução de Deus, você vai passar por todas essas lutas e vai ter resultado positivo e vai ter êxito. É certeza, não tem como errar, não tem como falhar. Veja que o terceiro e último passo é você nunca deixar de orar. Nunca deixar de orar. Ah, mas eu não sou crente. E daí? Oração é falar com Deus, é conversar com Deus. No nosso dia a dia a gente conversa com tantas pessoas. A gente fala com amigo, com esposa, com marido, com filho, com filha, com irmãos, com primo, com família, a gente fala com tanta gente e às vezes deixamos de falar com a única pessoa que pode resolver os nossos problemas, que é Deus. Então não deixe de orar, ore sem cessar. Quando você estiver passando por luta, ore todos os dias. Ore de manhã quando for sair de casa, ore quando você voltar para sua casa, ore antes da refeição, ore antes de dormir. Converse com Deus, dialogue com Deus, explique para Ele, conta para Deus onde é a sua dor. Tem um hino da harpa que fala: conta para Deus onde é a sua dor, Ele é o remédio, conta para o Senhor. Irmão, entenda o que eu quero falar para você. Ao invés de você chamar uma amiga e contar o problema que você está tendo com seu marido, conte para Deus. Ele vai guardar segredo e ainda vai entrar com a solução. Ao invés de você contar para outra pessoa que nada pode fazer por você e ainda pode levar, porque assim, ó, eu tenho uma pessoa de confiança, você tem uma pessoa de confiança, aí você confia em mim e conta um segredo para mim e fala assim, ó, não conta para ninguém.
Eu tenho uma pessoa da minha confiança, eu vou chegar nela e falar assim, ó, fulano tá passando por uma luta, mas ó, fica entre nós, né? Não conta pra ninguém, que ela pediu pra não contar pra ninguém. Só que essa outra pessoa que é da minha confiança também tem alguém em que ela confia. E aí o que acontece? Vira um ciclo vicioso. O seu problema começa a passar pela vida de várias pessoas até que chega no inimigo. E quando chegar no inimigo, ele sabe que aquilo vai te atingir e aí ele vai tentar te prejudicar mais ainda. Agora conta para Deus para você ver. Não vai sair dali e ainda a solução vai chegar. Veja o que diz a Bíblia. No livro de Jeremias, no capítulo 32, versículo 27, eu já vou encerrar. Diz assim, ó: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Olha o que Deus diz. Por acaso tem alguma coisa difícil para Ele? Qual que é o seu problema? Vamos falar aqui olho no olho agora. Olho no olho. Qual que é o seu problema? Qual que é o problema da sua vida que para você parece ser impossível? É um carro? É uma casa? É emprego? É dinheiro? É um problema sentimental, um problema conjugal, um problema com os filhos, é enfermidade, é doença, é uma doença que o médico disse que não tem mais cura. Qual que é o seu problema? Conta para Deus. Eu li lá no começo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. Confia em Deus. Olha o que ele acabou de dizer aqui, não existe nada demasiado difícil para Ele, tudo para Ele é possível. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu posso garantir a você que Deus já está entrando com solução no teu problema, se você praticar isso que eu acabei de falar para você. Confie em Deus, confie nos planos de Deus, ore a Deus, seja otimista, e Deus ele vai entrar com providência, com livramento, com libertação, com cura, com abertura de portas, com prosperidade na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso para você hoje. Beleza? Combinado? Então acredite, confie em Deus e você vai ser vitorioso nessa adversidade, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, mande para o máximo de pessoas possíveis. Vamos evangelizar, vamos fazer a obra de Deus. Mandar um abraço para o meu povo lá, que eu amo muito, da Igreja Apostólica Livre da cidade de Arujá. Estive lá ontem ministrando a palavra. Aquele povo é amável demais, os pastores, os obreiros, os membros. É assim, o apóstolo que é o presidente do ministério nos recebeu antes, nos serviu um café, foi incrível. E fora isso, não é a recepção do apóstolo da igreja, são todos, eles são um complemento de gentileza. Eu me sinto em casa lá. Beijo para todo mundo, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês também que estão vendo esse vídeo aí. Que a graça, o amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.